Olá, boa tarde, paz seja convosco. Eu me chamo Natália Dutra, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e esse é o meu canal oficial no YouTube. Bom, o propósito desse canal é conversar com você sobre a Bíblia, poder compartilhar com você as iluminações e revelações que o Senhor Jesus coloca dentro do meu coração através do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos conversar e conhecer um pouquinho das histórias bíblicas. Eu sei que muitas pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade em conhecer os textos bíblicos, em entender as histórias da Bíblia. E aqui esse canal tem a proposta de uma forma simples e dentro daquilo que o Espírito Santo, é claro, inspirar, conversar sobre essas histórias bíblicas. E eu espero, no nome do Senhor Jesus, que esse canal e tudo que aqui você ouvir possa te abençoar de alguma forma, abençoar o teu coração, a tua vida, a tua família, trazer um pouco mais de entendimento e de esclarecimento das histórias da Bíblia para o teu coração e assim alicerçar e aumentar a tua fé. Amém? E o que eu escolhi para hoje, ele tem a ver com o que nós vivemos ontem, dia 5 de abril de 2020. Uma história que já está, um dia que já entrou para a história, né, da humanidade, porque foi um dia sem precedentes. E eu separei um texto que eu quero ler com você, está em Esther capítulo 4, a partir do verso 15, são os versos 15, 16 e 17, e diz assim: Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto é uma convocação nacional de jejum e oração. Não vamos conversar sobre a história de Esther hoje, mas só para que você entenda, havia um decreto de extermínio do povo judeu. E Esther era uma judia. Então, quando seu tio vai ter com ela e conta sobre o decreto que havia sido assinalado com o anel do rei, marcando o dia e a hora do extermínio dos judeus, ele pede que Esther faça alguma coisa. E muito embora Esther fosse a rainha principal, ela só podia entrar na presença do rei se por ele fosse chamada. Mas ela mesmo diz ao tio que já fazia 1 mês que o rei não mandava chamá-la. E entrar na presença do rei sem ser chamado era uma lei da Pérsia, e se o rei não levantasse o cetro, a rainha seria morta. Mas então o seu tio diz assim: olha, não pense você que no dia do cumprimento do decreto, se realmente for o dia em que os judeus forem exterminados, não pense você que você ficará de fora, porque você é judia também, o decreto também vale para você. E quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te pôs dentro do palácio. Então Esther se enche de coragem e de fé e manda com que Mordecai avise a todos os judeus daquele país que jejuassem por 3 dias, porque ela faria a parte dela, independente do que acontecesse. Como que vimos ontem, foi um caso sem precedentes, porque eu tenho 42 anos de idade e não me lembro de ter ouvido falar, não há na minha memória nenhum registro, por mais longínquo, de nada que se assemelhasse a um chefe de Estado convocar uma nação, todos aqueles que temem a Deus, independente do seu credo religioso, para jejuar e orar, buscando de Deus socorro, pedindo para que as pessoas dobrassem seus joelhos e orassem, clamando a Deus para que Deus se levantasse e nos socorresse. Realmente sem precedentes. E quando eu olho essa situação e tudo o que ocorreu no dia de ontem, os vários vídeos, né, que foram colocados nas redes sociais, mostrando as pessoas nas ruas, nas praças, nas cidades, com os seus joelhos dobrados, em frente de hospitais, clamando, orando, levantando a bandeira da sua fé, levantando clamor pela nação. Isso me encheu de alegria, isso me deixou extremamente emocionada e feliz por saber
que Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, e que ainda que o inferno tente se levantar, que ainda que o inferno faça seus planos, maior é aquele que está conosco, é aquele que nos enche de coragem, como encheu de coragem Esther, que independente do que fosse acontecer, foi, né, a presença do rei sem ser chamada. Essa mesma coragem encheu o coração de muitas pessoas ontem em todo o Brasil e fez com que essas pessoas dobrassem os seus joelhos e fossem clamar a Deus. Não tiveram vergonha de dobrar seus joelhos em praça pública, nas ruas, clamar, chorar, pedir socorro. Eu tenho certeza que isso moveu o braço forte do Senhor sobre a nossa nação. E eu só posso chegar a uma conclusão, que Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República, o chefe maior de Estado, está onde está. Não somente porque eu votei nele, você votou nele, os nossos familiares ou algumas pessoas que conhecemos votam nele, está onde está por propósito de Deus, por determinação e autorização divina. Pode ter certeza, meu querido, que diante de tudo que temos visto através das redes sociais, dos jornais, de canais abertos e de tantos outros meios de comunicação, Jair Messias Bolsonaro está onde está por obra divina. Não é causa humana, não é desejo humano, não é simplesmente porque homens foram à rua, muito embora esse fosse o nosso papel, mas porque Deus determinou que ele confiou a ele e nas mãos dele uma obra e que vai permanecer até que se cumpra, porque Deus está na frente desse negócio. Isso me lembra uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de 33 ao 39, só para exemplificar aqui o que nós estamos falando. Naquela época, Pedro e João estavam pregando, né, a ressurreição de Cristo Jesus e operando maravilhas e milagres em nome de Jesus. Isso levantou a ira dos líderes religiosos na época, que mandaram prendê-los, né? E interrogaram Pedro e João, tentando tirar alguma culpa deles, encontrando alguma coisa mais palpável que pudesse fazer com que eles fossem levados a um julgamento ou culpados de crime de morte, algo parecido. Não acharam nada, né, concreto, então os mandaram de volta para a prisão e no outro dia iriam reunir-se novamente para debater sobre o que fazer com eles. Só que nesse interim, os anjos os tiram da cadeia de uma forma milagrosa e depois que os anjos os tiraram da prisão, deram uma ordem a eles, disseram: voltem para o pátio do templo e preguem. Essa é a ordem dada a vocês. E eles mais que imediatamente voltaram para o pátio do templo e começaram a pregar. E no outro dia, os líderes religiosos mandam chamar Pedro e João. Para sua surpresa, eles não estão mais lá. E alguém chega com eles e diz: olha, os homens que tu procura já estão no pátio do templo pregando novamente em nome de Jesus. E eles, com muito ódio, irados ali, tramando matá-los realmente, porque eles não conseguiam exercer domínio sobre eles. Eles não conseguiam fazer com que os discípulos, os apóstolos, se submetessem às suas ordens. E é nesse contexto que se levanta também um líder judeu religioso, muito respeitado no Sinédrio, chamado Gamaliel. E esse nome Gamaliel é familiar porque quando contamos a história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo afirma que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era um teólogo, alguém conhecedor da palavra. Então, Gamaliel, muito respeitosamente, pede a palavra. E quando dão a palavra a Gamaliel, ele diz assim mesmo: olha, ouçam o meu conselho, ouçam a minha opinião, aquilo que eu acho a respeito desse caso. Prestem atenção. Antes desses homens, vocês se lembram de Teudas? Teudas veio com suas ideologias e ali conquistou alguma multidão, tinha vários seguidores, mas quando Teudas morreu, aqueles que o seguiam se espalharam e acabou-se. Depois veio Judas da Galileia e foi a mesma coisa, e veio com seus discursos, com suas ideologias, com seus pensamentos. E muitos seguiram ele, mas quando Judas da Galileia morreu, esse povo também dispersou. E aí, Gamaliel diz assim: se o que esses homens estão fazendo é ação unicamente humana, não há por que nos preocuparmos. Porque assim como foi com Teudas e assim como foi com Judas da Galileia, também se acabará.
essa multidão também será dispersa. Seus seguidores dispersarão. Mas se o que eles estão fazendo é uma obra de Deus, eu não acho que seja bom que vocês se oponham à obra de Deus. Então, queridos, eu vejo muitas pessoas hoje tentando, até com uma certa ira, já muito ofendidos, defender a honra do nosso presidente. Queridos, o nosso presidente está onde está por ordem divina. E se essa obra é simplesmente humana, ou se essa obra fosse simplesmente humana, nem vivo ele estaria mais. Mas como Deus está nessa causa, eu não acho que seja prudente que nos opusemos, ou que alguém se oponha contra a causa de Deus, que alguém se oponha ou se atreva a lutar com o próprio Deus. E se assim eles se atreverem, deixa que Deus resolve a situação. Essa guerra é dele, essa peleja é dele. Mas o que eu quero conversar com você é que dentro do que vivemos ontem e dentro de toda essa situação econômica, política do nosso país, isso me lembra demais um registro bíblico, e não necessariamente o registro bíblico, a história, mas alguns personagens específicos contidos nessa história, ao longo da história que eu vou contar, vou compartilhar com vocês, e eu convido você a tirar suas conclusões aí na sua casa, porque, gente, a Bíblia é atualíssima. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair na banca para ser vendido amanhã. A Bíblia é atualíssima. Tudo que vemos acontecer hoje, para você que conhece um pouquinho da história da Bíblia, não é novidade, já aconteceu lá atrás. Então eu quero compartilhar com você essa história. Essa história começa em 2 Samuel, a partir do capítulo 14, onde nós vamos ver a história de Absalão e sua trama para usurpar o trono do seu pai, o rei Davi. Preste atenção na história. Absalão, durante 4 anos, devagarzinho, muito pacientemente, começou a plantar o seu plano de usurpar o trono. E ele foi muito cauteloso com tudo o que ele precisava fazer. A Bíblia diz que Absalão se colocava na entrada do reino, num lugar estratégico, na porta principal, aonde os comerciantes passavam, aonde os estrangeiros passavam e aonde o povo entrava na tentativa de ter audiências com o rei para levar suas causas e resolver as suas causas. Pois bem, Absalão, colocado estrategicamente no lugar correto, tinha a oportunidade de ter com essas pessoas antes mesmo que eles conseguissem entrar e conseguissem falar com o rei. E o que acontecia? Ele os parava, perguntavam de onde estavam vindo, quem eram, quais os seus nomes, quais eram as suas causas e de que forma Absalão poderia ajudá-los. O mais legal, o mais interessante reparar aí é que quando eles percebiam que estavam falando com o filho do rei, que era o príncipe, eles se curvavam em reverência, em respeito, né? Eram pessoas humildes, mas imediatamente Absalão os tomava pelas mãos, os levantava, beijava suas mãos, os abraçava, tratava-os de igual para igual. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá, queridos? É só para que vocês possam abrir o entendimento de vocês. Tornou-se, parte daquele povo. E prometia várias coisas, prometia que os ajudaria, que na medida do que fosse possível ele faria o melhor em favor daquele povo, mas sempre de uma forma muito sutilzinha, descredibilizando o rei, dando a entender que o rei não tinha tempo para atender o povo, ou que talvez o rei, depois que chegou na posição que chegou, já não fazia mais questão de ter esse contato com o povo, não se importava mais com os menos favorecidos, e que ele era aquela pessoa de coração generoso. Mas se ele fosse rei, muito mais ele poderia fazer. A Bíblia fala, em algumas versões, em algumas traduções, uma expressão muito forte. Diz que Absalão roubava o coração do povo. Foi exatamente o que Absalão fez durante 4 anos.
ele roubou para si o coração do povo. Completado a primeira etapa do seu plano diabólico, ele parte então para a segunda etapa, que seria conquistar pessoas influentes, para que quando ele chegasse aonde ele queria chegar, ele pudesse ter pessoas que o ajudassem a governar o reino. E quem eram as pessoas influentes naquela época? Eram os conselheiros do rei. O rei não tinha um conselheiro, o rei tinha alguns conselheiros. Absalão escolheu um conselheiro influente. A Bíblia não deixa claro, mas nós imaginamos que como ele era aquela pessoa que era labioso e que conquistou o coração do povo com suas falácias, com suas mentiras, não foi diferente para trazer para si, ganhar um homem que outrora era um homem de confiança do rei, ganhar o coração desse homem para si. Talvez estivesse massageando o coração daquele homem, dizendo, olha, o rei, eu percebo que o rei não te honra como tu mereces ser honrado, tu és uma pessoa fundamental, tu és a pessoa que mais bem aconselha o rei, e o rei não te destaca, não te dá o destaque que tu mereces, se tu trabalhares comigo, tu vais ser honrado como deverias. Ou talvez tenha dito para ele, olha, o reinado de Davi já está fragilizado, o povo está descontente com ele, a hora que eu estalar o dedo, o povo vai me seguir. E tu vais querer ficar com quem? Tu vais querer te juntar aos ganhadores ou aos perdedores? Independente do que Absalão tenha falado para ganhar o coração de Aitofel, a Bíblia diz que Aitofel, de livre e espontânea vontade, alia-se ao usurpador, a Absalão. Bom, a história vocês conhecem. Absalão realmente consegue sucesso no seu plano arquitetado anos antes. Ele se autoproclama rei, se declara rei. E quando o mensageiro chega até Davi e diz, olha Davi, Absalão se proclamou rei e está chegando aí com uma multidão. E conta quem tinha se aliado com ele. E a única medida de Davi, a mais rápida e a mais lógica foi, vamos fugir, porque se não fugirmos, ele vai descer a peleja ao povo e vai matar o povo, então vamos fugir. E Davi deixa, se eu não me engano, 10 concubinas no palácio, né? Na tentativa de que elas ainda mantivessem algum tipo de organização no palácio. Pega toda a sua família e todos aqueles que decidiram de livre e espontânea vontade permanecer ao lado do rei devidamente ungido, e vão embora com ele. E outros personagens começam a aparecer nessa fuga, nessa caminhada de fuga do rei Davi. E nós vimos o primeiro personagem, que foi Absalão, que nós vamos chamá-lo de usurpador. E aí, durante a fuga de Davi, aparece um outro personagem chamado Ziba. Vou situar, contextualizar você a respeito de Ziba. Ziba era um remanescente, um empregado remanescente da casa de Saul. E quando Davi assumiu o trono, um pouco mais para frente, a Bíblia diz que ele se lembra que ele tinha um pacto com Jonatas. Ele tinha uma aliança, como se fosse uma aliança de sangue, com Jonatas. E essa aliança dizia que um se responsabilizaria pela família do outro se o outro já não tivesse mais vivo. Davi chegou onde chegou, e lembrou-se que tinha um pacto com Jonas, chama Ziba, porque sabia que Ziba era um empregado remanescente da época de Saul. Ele diz assim, olha, me fala uma coisa, tu conheces alguém da família de Saul que ainda está vivo? Porque se houver, eu quero agir de benevolência com ele. E Ziba diz, olha, existe sim, existe o filho de Jonatas, Mefibosete, que mora em Lodebar. Mefibosete era pequeno, muito pequeno ainda, no dia em que Saul e os seus filhos morreram, incluindo seu pai Jonatas. E naquele desespero, o empregado coloca Mefibosete no colo, sai correndo, cai, e Mefibosete fica com as pernas quebradas e fica paraplégico. Então Mefibosete não andava. Então veja bem, o neto de um rei foi levado para morar numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, e era uma cidade conhecida pela sua miséria. Todos os habitantes de Lodebar eram miseráveis e doentes. Então Mefibosete, muito embora fosse da realeza, fosse neto de Saul, filho de Jonatas, ele foi criado em Lodebar. Ele foi criado nesse contexto. E Davi, quando
sabe da história, manda chamá-lo, e ele vem ao palácio, e Davi restitui todas as terras que eram de Saul, restitui a Mefibosete, trata Mefibosete como um de seus filhos, coloca Mefibosete para comer e fazer suas refeições junto à mesa do rei, com os filhos do rei. E é claro que quando ocorre essa situação da fuga e que Ziba corre e vai encontrar-se com Davi, a primeira pergunta que Davi faz é: cadê Mefibosete? E Ziba, mentiroso e oportunista, conta uma mentira para o rei. Diz: olha, rei, eu fui lá com Mefibosete e ele mandou te dizer que ele não vai te seguir, porque como ele é da realeza e ele tem direito ao trono, ele tem certeza que agora o povo vai proclamá-lo rei, por ele ser neto direto do rei Saul. E Ziba conta essa mentira para Davi. Aproveitou a oportunidade de que Mefibosete era aleijado, não podia correr na frente dele e ter com o rei, e da fragilidade que o rei estava vivendo naquele momento, que era um tempo de dor no coração pela traição, de ser traído pelo seu próprio filho, de ser traído por seus conselheiros confiáveis e por uma grande parte do reino, de outras pessoas de influência que haviam ali deliberadamente decidido seguir Absalão. O rei, sem pensar, diz: pois bem, sendo assim, todos os bens que outrora eu havia dado a Mefibosete agora são seus. E Ziba sai feliz da vida, porque consegue tirar proveito próprio de uma mentira que contou. Então nós vemos o usurpador Absalão, nós vemos o oportunista Ziba, mas a história continua. E Davi segue a sua caminhada na fuga. Mais para frente, ele se depara com um personagem chamado Simei. Simei fazia parte da família do rei Saul. Alguém que vivia secretamente ofendido com Davi, porque não se conformava com o fato de Davi ter subido ao trono. Ele achava que Davi tinha usurpado o trono de Saul. E quando ele vê Davi passar com sua comitiva, ele começa a espraguejar Davi. Maldito, bem feito, assim como fizestes ao rei Saul, assim o teu filho fez contigo. Tá vendo só? E ali começou, não só espraguejava, ele atirava pedras no rei, ele jogava terra no rei. Em algumas versões diz que ele cuspia no rei. Veja bem, meus queridos, a atitude de Simei me deixa ao mesmo tempo chocada, estarrecida, porque você, independente da circunstância que estava vendo, independente do rei estar em fuga, ele era o rei. Ele foi o rei devidamente ungido, consagrado e abençoado para estar no trono, governar aquela nação. Ele não usurpou ninguém, ele era o rei. O que Absalão havia feito era um golpe. Ele havia conquistado uma posição não pelos meios legais, não pelos meios válidos. Ele havia tramado. Foi uma sabotagem. E aquele homem sem nenhum temor, porque, queridos, há uma passagem em Romanos que diz assim, que ainda, Romanos capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro aqui onde está. Não sei se eu vou lembrar agora para falar para vocês, mas eu acredito que Romanos capítulo 1, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 1, se eu não estou confundindo aqui, trocando as bolas, que diz que toda autoridade está ali porque foi devidamente constituída por Deus. E que se Deus não houvesse autorizado, aquela autoridade não estaria ali. Então, assim, ainda que eu não concorde, ainda que eu não tenha votado, ainda que não tenha sido o meu candidato preferido, ainda que não compactue com as suas ideologias, filosofias e medidas, eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar. E não houve respeito. Aquele homem espraguejava, jogava terra, jogava pedra, cuspia, quem sabe, maldizia sem nenhum temor, sem nenhuma preocupação de que aquilo talvez pudesse ser revertido mais tarde e pôr a vida dele em risco. Então a história de Simei me chama a atenção pela ousadia, pela petulância que aquele homem teve.
Mas seguindo a história, falamos de Absalão usurpador, falamos de Ziba, o oportunista, falamos de Simei, o espraguejador, mas não para por aí. Senão seria tudo muito ruim, né, amados? E Deus é lindo em tudo que Ele faz. Ainda durante a fuga de Davi, a Bíblia diz que chega num determinado momento em que Davi já estava muito cansado e todos os que estavam com ele, né, de caminhar ali por muito tempo, fugindo. E ele para em um lugar onde ele é recebido por um homem chamado Barzilai. Barzilai era muito rico. E Barzilai, mesmo sabendo do contexto da história, que Davi estava em fuga, que o seu filho havia usurpado o trono e nas condições pelas quais ele precisou sair, abandonar o palácio, o reino, Barzilai coloca à disposição do rei todos os seus bens, todos os seus recursos. Ele serve o rei, todos os que estavam com ele, do melhor, provê o alimento, provê a bebida, provê o local para dormir, coloca tudo que ele tem de melhor à disposição do rei e de todos que estavam com ele. E isso é uma coisa muito linda de se ver, porque foi alguém que a gente percebe que, independente de qualquer situação, ele honrou o homem que devidamente foi estabelecido por Deus para exercer aquela posição de rei. E independente de que a situação atual fosse uma situação de fuga, desfavorável àquele rei, ele não se preocupou com o que poderia acontecer com ele, ele não se preocupou se mais tarde Absalão mandaria matá-lo por ele ter ajudado o rei, não. Ele fez o que era correto, o que ele precisava e achava que era correto fazer, ele serviu ao rei do melhor. Pois bem, meus queridos, continuando a história, Absalão, um usurpador, ele morre. Ele morre. Não foi Davi quem o matou. Não foi nenhum homem, embora muitos, o chefe do exército do Davi, muitos outros tinham uma gana de matar Absalão, mas nenhum deles matou Absalão. Absalão ficou enforcado nos galhos de uma árvore e alguém chegou lá, só agilizou a morte dele, mas ele já estava praticamente morto. O usurpador morreu. E quando a notícia chega ao rei, e o rei fica extremamente ferido, chora muito, durante muitos dias fica prostrado. Mas quando ele se recupera e entende que é hora de retornar, fazer o caminho de volta, para ser restituído o seu trono, no seu país, no seu palácio, na sua nação, nós vamos nos deparar de novo com esses personagens que nós falamos agora há pouco. Com exceção de Absalão, que já havia morrido, a Bíblia conta que quando o rei está ali atravessando o Rio Jordão junto com suas famílias, com as pessoas que estavam com ele, com o povo, com seus homens de confiança, seus exércitos, Ziba, Simei e Barzilai estão lá, ajudando o rei a atravessar. Mas qual que era a situação de cada um? Ziba foi desmascarado, porque Mefibosete foi ter com o rei e disse: olha, quando houve o dia em que Absalão usurpou o trono e que o Senhor fugiu, eu disse a Ziba: prepara meu jumento, me coloca em cima do jumento, porque eu vou seguir o rei. E ele me enganou. Ele foi ter com o Senhor e lhe contou uma outra história. E desde esse dia eu não fiz a minha barba, eu não tomei banho, eu não troquei as minhas vestes, eu não cortei o meu cabelo, em sinal de prostração pelo que fizeram com o Senhor. Ziba foi desmascarado. E parte dos bens de Mefibosete foram restituídos a ele. Mas também tinha ali, no meio daquelas pessoas, tinha Simei, o que espraguejou, o que apedrejou, o que cuspiu, o que jogou terra. Ele, com a sua cabeça baixa, em sinal de prostração, de humilhação, pede perdão ao rei por tudo que ele havia feito. Não porque ele havia passado a amar ao rei, mas porque ele temia por sua vida e a vida da sua família. E ali ele vai pedir perdão, vai se prostrar, vai se colocar à disposição do rei, porque ele temia morrer. Mas também tinha Barzilai ali. E Davi olha para... Antes de eu te falar de Barzilai, Davi falou com Simei assim: olha, Simei, não precisa ficar preocupado. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Desde que você cumpra uma única objeção, uma única ordem que eu vou te dar. Você não tem permissão para sair das terras na qual você mora.
O dia que eu souber que você colocou os pés para fora dessas terras, nesse dia você morrerá. Mas fique tranquilo, você não vai morrer, não pelo que você fez comigo. E depois foi a Barzilai e disse: meu amigo, por tudo que tu fizestes de bom para mim, eu quero que você venha morar comigo no palácio. Eu quero cuidar de você. Mas a Bíblia diz que Barzilai já era um homem de mais de 80 anos. E ele fala para o rei, diz assim: rei, eu quero morrer na minha terra, ser enterrado na sepultura dos meus pais. Eu não terei serventia nenhuma para ti, eu já sou um homem velho. Mas se tu queres fazer bem a mim, está aqui o meu servo de confiança. Tudo aquilo que farias a mim, faça para ele. E eu estarei feliz e me sentirei recompensado. Por que essa história veio ao meu coração? Porque quando nós olhamos todo o contexto dos nossos dias atuais, do que nós vivemos, da política da nossa nação, do governo que nós enfrentamos, das pessoas, das figuras públicas que surgem ao redor ou perto do nosso presidente, do nosso chefe de Estado, não é difícil perceber quem são os Absalões, os Ibas, os Simeis, mas eu também quero te dizer que existem os Barzilais. Os Barzilais somos eu e você, que acatamos a convocação, que dobramos os